Oi, gente. Boa tarde. Tá dando pra me escutar direitinho? Se alguém puder me falar aqui, eu agradeço. Ah, então tá joia. Oi, já tô vendo umas carinhas conhecidas. Vamos esperar ver se mais gente entra. Enquanto isso, quem tiver aqui vai enviando o link da live para todo mundo, que hoje a live vai ser muito importante, um tema muito interessante, muito atual. Oi, Nayara, oi, Cris, oi, Gabriel. Já envia aqui na setinha, já vai compartilhando para mais gente entrar. Bora dar voz ao corpo. Isso aí, gente. Vamos fazer essa live bombar. Boa tarde, Ana. Acabou de entrar aqui também. Vamos chamando todo mundo. Vamos fazer o nosso domingo ser produtivo também. Vocês conseguem me ouvir direitinho, gente? Se o som estiver ruim ou abafado, alguém me avisa aqui, por favor. Bom, então eu já vou chamando aqui as nossas convidadas de hoje, enquanto o pessoal vai entrando também. Então, vou chamar a professora e coordenadora do projeto, a professora Cris. Só um instantinho. Vamos ver se ela conseguiu entrar. Cris, você recebeu o meu convite? Ah, agora foi. Olá, tudo bem, Oi, Márcia? Boa boa tarde. tarde, tudo bem? Tudo bem? Vamos lá para mais uma live da Voz ao Corpo pelo Mundo. Vamos sim. Deixa eu Fazer ver esse quem está domingo ser aqui. produtivo. Isso aí, Filipa, seja bem-vinda diretamente da França. Que Olá, chique! pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eve, de novo, sempre presente, né? E todo mundo que está aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual e relevante, como a Márcia já colocou. Nós vamos falar sobre ansiedade, né? E eu quero saber se tem alguém aqui nesse lugar que já está nos assistindo que sofre com ansiedade ou que conhece alguém que sofre com ansiedade. E a Márcia já levantou o dedinho lá, Já ó. sou a primeira aqui. Mais alguém aí, gente? Quem aí já passou por algum momento de muita ansiedade ou conhece alguém? Vai compartilhando pra gente aqui. E ao longo da live a gente tem também a caixinha de pergunta aqui embaixo no cantinho inferior direito. Tem essa interrogação, vocês podem clicar aí e mandar as perguntas que a gente vai responder ao longo da live, tá bem? E hoje a gente vai contar com a participação muito especial da Ana, que é psicóloga. E a Ana já está por aqui. Pode pedir para Pode entrar aí, convidar? Ana? Vou Pode, mandar pode. vou mandar o pedido para ela aqui. Só Ó, um a instantinho. Jéssica está falando que tem ansiedade, a Filipa falando que a filha dela tem transtorno de ansiedade generalizada, né? Então vamos ver se a gente consegue ajudar um pouco aqui hoje a entender a serviço de que está essa ansiedade. Ei, Olá, Agora tudo Ana! bem? sim. Tá todo mundo me ouvindo e me Oi. vendo bem? Sim, tá Sim, tudo ok. sim. Tudo Ótimo, então tá certinho. bom. Boa Seja muito tarde, bem-vinda, pessoal. viu, Ana? Obrigada, muito É um obrigada. prazer e uma satisfação ter você aqui com a gente. Eu conheci a Obrigada. Ana Márcia pelo simpósio, né? No Simpósio Ai, que incrível. Internacional de Foi Aham. Decodificação mesmo, Biológica das Doenças, e de lá para cá a é gente vem verdade. trocando direct aí, né, Ana? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite. É uma honra também estar aqui com vocês. Muito obrigada. Vai Obrigada. ser incrível. Não Tenho tenho É, certeza. dúvida. com certeza. Gente, fica com a gente até o final, que tem muita coisa boa. A programação está incrível. Nós vamos falar Isso sobre mesmo. fatores associados à ansiedade,
a ansiedade na visão da psicossomática. A Ana vai trazer as experiências dela de consultório, do dia a dia, de alguém que atende esse público. Então, e nós vamos falar a serviço de que também tá a ansiedade na visão da nova medicina germânica, né? Porque a gente sempre fala por aqui que nenhum sintoma ele aparece ao acaso, né? Tudo está a serviço de algo. Então, qual que é o sentido biológico da ansiedade? A gente também vai falar sobre isso. Mas a Márcia vai trazer alguns dados para a gente antes, né, Márcia? Para a gente poder iniciar a nossa conversa. Isso, então, para a gente iniciar a nossa live, então eu queria trazer alguns dados só para a gente se situar mesmo sobre essa questão da ansiedade, né? Acho que todo mundo escuta muito falar, ai, tô ansiosa, sou ansiosa, mas assim, a ansiedade, ela é considerada um dos maiores transtornos assim, psicológicos que, né, atualmente que acomete a população mundial. E o Brasil é o primeiro lugar, né, nesse ranking de países com pessoas ansiosas. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem aproximadamente 20 milhões de pessoas com ansiedade ou com algum transtorno de ansiedade. E o público principal são as mulheres. E, assim, diversas causas, né, influenciam na ansiedade, como, por exemplo, a rotina muito estressante, a autocobrança, a autocrítica, não saber lidar com os próprios sentimentos, com as próprias emoções, as relações interpessoais também são apontadas como os fatores, né, que causam a ansiedade. E, de acordo com a OMS, eles também falam que, por causa da pandemia, de toda a situação, as pessoas com ansiedade quadruplicaram no mundo. Então, isso acaba sendo um tema mais do que atual. A gente está vivenciando isso por conta da pandemia e por conta de tudo que a pandemia influenciou, né? Como o desemprego, a fobia social, o isolamento social, o medo. Então, isso também tem deixado as pessoas muito ansiosas. Então, hoje, o nosso bate-papo nessa live é mais do que necessário, né? Assim, acredito que vai ser incrível, vai ser muito atual e muito importante para todo mundo, inclusive para mim. Já estou aqui na fila. E agora eu passo a palavra para as nossas convidadas, a professora e coordenadora do projeto, a Cris, e a psicóloga Ana Carolina. Passo a palavra para vocês, meninas. Obrigada. Ana, se apresenta, fala um pouquinho da sua experiência profissional. E aí, de cara, eu já quero deixar uma provocação aqui para você começar com essa provocação para o nosso público. Ansiedade é sempre algo ruim? Então, se apresenta e depois já entra nisso aí. E vou pedir para as pessoas que estão assistindo para nos ajudarem. Gente, coloca o dedinho no coração aí, ajuda a gente a subir essa live. Bomba essa live. Encaminha para alguém aí, para que as pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Vamos lá, Ana. Então vamos lá. Meu nome é Ana Carolina, sou psicóloga, eu atuo com a clínica psicossomática e eu também integro, assim como a Cris, os conhecimentos da nova medicina germânica nos meus atendimentos. E sou formada pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e durante o meu percurso eu trabalhei em hospitais aqui em Belo Horizonte, realizei atendimentos a nível ambulatorial, sempre com pessoas com alguma queixa de saúde física, em situação de adoecimento, e sempre observei elevados níveis de ansiedade nesse público. E hoje, né, no consultório, com os atendimentos clínicos, também observo a ansiedade em níveis muito altos, sempre associados a alguma condição médica. E, né, respondendo um pouquinho da sua pergunta, né, a ansiedade nem sempre ela é ruim, né, a ansiedade ela é inerente ao ser humano, né, então nós vamos ter aí a diferenciação da ansiedade normal e a ansiedade patológica. Nem sempre vai ser bem marcado, né, essa diferença. Mas a gente pode dizer que na ansiedade normal não vai ter grandes prejuízos na funcionalidade no nosso dia a dia. A gente tende a ter um aumento de performance quando a gente está num estado de alerta. Ela tem uma função protetiva, de nos manter em alerta para alguma coisa, para garantir a nossa sobrevivência. Então ela vai ter uma conotação muito positiva para a gente.
O problema é quando ela vai se tornando mais patológica, que ela vai se tornando mais disfuncional no nosso dia a dia e vai Uhum. sendo associada com mais sofrimento, mais disfuncionalidade, impacto na rotina, no dia a dia. Ela tende a ser também desproporcional à realidade. A gente também é interessante a gente colocar a diferença, né, entre o medo e a ansiedade, né? O medo a gente vai estar de frente ali com um objeto que é ameaçador. Na ansiedade, a gente vai estar antecipando uma ameaça futura, que pode ser que nem Perfeito. aconteça ou que não exista, porque o que a gente observa na Uhum. maioria das vezes nos quadros de ansiedade é que esse perigo, ele não é real, ele não é proporcional, né? Mas a nossa mente tende a enxergar aquilo como algo potencialmente perigoso e nos deixar em hipervigilância. Então, seria E aí a gente basicamente essa a diferença. A gente já faz aí um link magnífico com a nova medicina germânica, né, Ana? Porque Uhum, o Dr. Hammer falava que o perigo, né, o DHS, o programante do nosso, o conflito programante, né, uhum, desencadeante da nossa resposta biológica, nem sempre ele é real. Ele pode ser virtual, ele exatamente. pode ser imaginário, né? Então, Uhum, e a maioria dos medos que a gente traz na nossa cabeça, muitas vezes eles nem chegam a uhum, acontecer. uhum. Porém, como nós já imaginamos, já trouxemos aquilo na nossa mente, já vivenciamos todas as percepções daquela situação, o nosso corpo já respondeu muitas Uhum. vezes, já trouxe É, sintomas, né? Então, muitas exato. vezes, antes da gente vivenciar a coisa de fato em si, a gente já está sofrendo no nosso físico Uhum. os sintomas daquilo que a gente imagina que é um perigo. Exato, Não é? exatamente. E eu acho bem interessante também a gente colocar que a ansiedade ela não está só na nossa mente. Na verdade, essa separação ela não existe muito, né? E aí a Uhum, psicossomática ela tem esse olhar sistêmico, ela tem esse olhar da totalidade, né? Porque a ansiedade, ela também está no nosso físico, ela também está em outras esferas da nossa vida, nos nossos comportamentos. Então, a gente vai ter ali verdade. sintomas mais mentais, cognitivos, sintomas comportamentais, sintomas fisiológicos, inclusive, né? Então, é importante a pessoa conseguir também ter essa noção da totalidade, um olhar mais sistêmico para a ansiedade, para não ficar categorizando nesse pensamento mais cartesiano, que é só mente, que é só corpo e as coisas estão Verdade. divididas, né? Somos um, né? Somos um. Somos um, integrados e mente e corpo, no meu ponto de vista, não se dissociam, né? A É gente verdade. não tem como a gente fazer essa dissociação, né? O que a gente percebe daquilo que a gente vive atinge uma parte específica no nosso cérebro e causa uma resposta no nosso corpo, né? Uhum, Agora me sim. conta, Ana, no seu dia a dia de consultório, desses atendimentos que você tem, de toda a sua experiência profissional, o que que você mais vivencia, assim? Qual o perfil de pessoas? O que que mais chega para você no seu consultório Uhum. de pacientes com ansiedade? O que que você percebe enquanto profissional de fatores desencadeantes? O que que grita hoje relacionado a esse tema? Eu até separei aqui 8 pontos da minha experiência clínica e do hospital, do que eu observo, assim, da ansiedade correlacionada com adoecimento, que a minha experiência é mais nessa relação das duas coisas juntas, né? Como que Uhum, um adoecimento pode ser um gatilho para uma ansiedade, e a forma como é comunicado um diagnóstico pode potencializar uma ansiedade. Então, eu vou falando mais ou menos que é o que eu observo, assim, tanto no atendimento hospitalar quanto no atendimento clínico, do que eu observo. Então, como ponto um, eu coloquei aqui que é o momento do diagnóstico ou de um prognóstico ruim. Né? Esse é um momento de muita ansiedade. Inclusive, até no meu feed eu tenho um artigo que é um artigo sueco que eles fizeram com mais de 6 milhões de pessoas por mais de 15 anos. Foi um estudo grande e que eles queriam investigar o risco de doenças cardiovasculares e suicídio após o diagnóstico de câncer.
E Olha aí o que só. eles conseguiram constatar é que esse risco ele se mantém elevado até mais de um ano pós diagnóstico. Mas as primeiras semanas, inclusive a primeira semana pós-diagnóstico, é a semana mais crítica, onde foi constatado maior número de AVC e infarto do miocárdio e suicídio também. Então, aí eles vão discutir um pouco isso no artigo, como que é comunicado essas notícias, como que esse agente estressor, né, esse gatilho, pode ser muito ansiogênico para a pessoa, né? Então, assim, você tem tantos meses de vida, vai só piorar, como que isso... E eu pude presenciar isso na minha prática no hospital. Logo quando eu entrei para o hospital, inclusive, tem 2 casos, assim, infelizmente, muito tristes, que eu pude ver esse artigo na prática. Logo quando eu Nossa. entrei, eu acompanhei 2 pacientes oncológicos que tinham acabado de receber o diagnóstico de um câncer metastático, estágio 4, para a medicina convencional, né? Não há cura. E em uma semana, esses 2 vieram a falecer. E durante esse período, eu fiquei acompanhando eles no hospital. E era um nível de Uhum. ansiedade que eles não conseguiam dormir, eles não conseguiam falar durante a sessão, durante o atendimento. Estavam em acompanhamento psiquiátrico com altíssimas doses de medicamento, mas mesmo assim, era aquele pânico e desespero total, aquele medo, tentando prever o futuro, né, quadros típicos da ansiedade mesmo, com ansiedade elevadíssima. Então, infelizmente, Uhum. também na minha prática eu pude assim, vivenciar Presenciar. um pouco do que o artigo traz. É muito interessante, Ana. Eu acho que aqui a gente já pode fazer o link com a visão da nova medicina germânica sobre a ansiedade, né? Porque o Dr. Hammer, ele falava que os transtornos de ansiedade, principalmente aí os ataques de pânico, os ataques ansiosos, eles são uma constelação de conflito, né? E o que é isso? A pessoa, para desenvolver, né, um ataque de ansiedade, para desenvolver uma ansiedade num grau mais elevado, como esse que você cita, ela precisa estar vivenciando 2 conflitos ao mesmo tempo. Que conflitos são esses? É o conflito do medo do que está por vir e o conflito da impotência, né? E o conflito do medo frontal, né? Os dois conflitos, eles atingem o córtex premotor, né? E o conflito do medo frontal, ele é justamente essa situação de algo que vem à minha frente e que eu não consigo correr, né? A notícia, o perigo vem em minha direção. E é muito interessante que das descrições dele, um dos exemplos que ele cita é exatamente a notícia, receber a notícia de um câncer. Olha só, como que é interessante. Então, o conflito do medo frontal, né, ele é esse conflito do perigo que vem diante de mim, que está na minha frente. E o conflito da impotência eu me sinto atado diante desse medo. Eu não consigo agir diante desse medo, né? E aí vem, então, a questão dos 2 conflitos ativos desencadearem aí a massa do conflito e desencadear os sintomas. E é muito interessante porque o Dr. Hammer fala que nos casos de ansiedade é extremamente importante a gente observar que sintomas, que órgãos são acometidos, pois assim a gente vai saber qual que foi a percepção daquele indivíduo frente a essa notícia. Então, quando você traz, por exemplo, que esses pacientes, um teve um AVC, né? Não, eles foi isso? Eles vieram a falecer, assim, eu não lembro exatamente. Mas me parece que um teve um ataque cardíaco. Do artigo. Isso, do artigo. Tiveram AVC, infarto, são as causas. E aí você pensa bem, infarto é território, meu território está ameaçado, né? Músculo cardíaco, impotência, musculatura, impotência. Então, olha só, tamanha a massa do conflito que, ao receber um diagnóstico desse, eu me sinto impotente, o meu território está ameaçado.
vasos, fala de família, talvez a preocupação diante desse diagnóstico, como que vai ficar a minha família, né? E aí vem toda essa massa de conflito muito grande que resulta no sintoma, né? No desencadear da doença. Então, assim, é um link perfeito que a gente faz quando a gente olha o sintoma com a psicossomática, com a nova medicina germânica. Fala, Márcia. Eu tô aqui prestando atenção e, assim, eu vivenciei muito isso que a Ana falou. E aí a Cris falou agora também, e total. Ano passado a gente passou por isso com meu pai, né? Infelizmente ele veio falecer. Ele recebeu um diagnóstico de câncer ano passado. E, assim, tinha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico no hospital. E a gente começou a ter também, né, a família, porque a gente estava ali direto e vivenciando aquilo. E eu não me considerava ansiosa, assim, diante do quadro. Mas estava tentando bloquear aquilo a todo custo, né? Para tentar lidar da melhor forma com a situação. E a Cris falou agora de sentimento de impotência, né? E foi num dos dias que eu tive a pior crise de ansiedade da minha vida. Foi quando ele teve que ir para o UTI, que eu me deparei com aquela coisa. E agora? Não posso fazer esse nada. no segundo tópico da minha listinha, estava justamente o CTI. Porque era muito comum os pacientes vai fazer alguma cirurgia e precisar de ir para o CTI para ficar em observação, né? Enfim. E aí eu acompanhei muitos pacientes também com crises de ansiedade, que a gente era comunicado, era chamada a equipe de psicologia, a gente descia para atender. E era porque ia para o CTI, porque ia fazer uma retirada de um nódulo, e aí estava muito ansioso. E aí eu tenho até um caso de uma paciente também que eu acompanhei, que ela estava muito ansiosa, estava no momento de crise por conta do CTI. E o trabalho que eu fiz com ela foi muito, primeiro, né, da psicoeducação, do acolhimento, da psicoeducação, mostrando um pouco para ela o que é o CTI, explicando para ela por que ela estava indo para o CTI. Na época que eu estava no hospital, eu tinha os dados frescos assim na cabeça, eu não vou me arriscar de dizer agora, mas tantos por cento saem do CTI. E era um número alto, né? Então, que até me surpreendeu na época que eu entrei para o hospital. Então, a gente foi trabalhando isso e aí depois, no final, a gente fez uma meditação. Ensinei ela a fazer a prática da meditação, porque ia ser no outro dia, muito cedinho. Quando eu chegasse no hospital, ela já estaria no bloco cirúrgico. E aí, quando eu cheguei, ela já estava na cirurgia, e aí eu fui atender ela novamente, ela já estava no quarto. E aí, ela já me contou como que foi a experiência do CTI, que eu queria ter ido ver ela, mas não consegui. E ela me relatando assim, nossa, assim, como que aquele atendimento, assim, me preparou para o que eu ia encontrar. E ela falando assim, eu fui entrando no bloco cirúrgico, fazendo a técnica da respiração, nem vi, fiquei tranquila o tempo todo que ela ficou no CTI, ela ficou fazendo a prática da meditação, então ela conseguiu ficar bem. Mas como que o CTI também, ele desencadeia, é um gatilho forte para a ansiedade, não só para os pacientes, mas também para os familiares. Porque a crença é instalada, né? A crença a crença que está instalada CTI é igual risco iminente de morte, né? E a gente que trabalha na área da saúde sabe que sim, os pacientes que estão ali, eles necessitam de um cuidado mais diferenciado, né? Mas nem sempre isso significa que ele vai morrer, né? Sim. Mas o que fica no imaginário tá no CTI, tá mais para lá do que para cá, né? Então isso pega muito, né? Muito, muito. É algo que eu vi com frequência. Pode falar. Pode falar, Márcia. Desculpa. E eu também acho que é aquela questão do rompimento, né? Porque, por exemplo, se um paciente está internado, como foi o que eu vivi, você tá ali 24 horas, tem notícia o tempo todo, você tá ali o tempo todo. E quando tem esse rompimento de ir para um CTI, de ir para uma UTI, você não tá ali mais, você não pode ficar ali mais. Então, você meio que fica à mercê, sabe? Você fica dependendo realmente e confiar nos profissionais que estão ali. Então, esse rompimento que dá, que eu acho que foi muito o que eu senti na época. Esse rompimento de, meu Deus, e agora? Eu não vou estar lá para se precisar de alguma coisa, eu sair correndo pedindo ajuda.
E aí Uhum. é difícil racionalizar isso. É isso que a ansiedade É. causa, né? É difícil o processo de racionalizar, de que seria o melhor, de que teria mais Uhum. cuidado, mas por essa questão da dependência também. E, na verdade, Márcia, essa situação específica, não sei se a Ana concorda comigo, mas testa no ser humano a crença de que ele tem o controle de tudo. Nós Exatamente. achamos que nós temos o controle de tudo, que a Exatamente. gente consegue dar conta de resolver, que a vida está nas nossas mãos, né? E Uhum. não tá, gente. Exatamente. Não Não tá. está, né? Por mais que nós façamos a nossa parte, o resultado final não depende da gente, né? E Uhum. aí, aí a gente pode mergulhar até um pouquinho mais, né? Pessoas que são extremamente controladoras, que têm necessidade de ficar com o controle na mão o tempo todo, vão sofrer muito mais numa situação Uhum. dessa. Márcia, que sintomas que você teve se no corpo? Você chegou a ter algum sintoma nesse momento que você teve essa crise de ansiedade? Nossa, tive muito sintoma, muito sintoma. Quando eu cheguei em casa, que a gente já não podia ficar no hospital mais, eu cheguei em casa e deu primeiro aquela sensação de vazio, né? O coração apertou ali, aquele sentimento de coração apertado, e o começou a disparar muito, muito disparado, falta de ar, o estômago parecia que estava dando um nó, esmagando meu estômago. E assim, eu realmente tive uma crise de ansiedade muito forte, de realmente quase perder a consciência, assim, de começar a ter um desmaio, e eu fiquei tremendo, muito, tremendo, tremendo, assim, de não conseguir parar de tremer o corpo todo. Então, foi a pior crise de ansiedade, assim, de todas, misericórdia. Fazendo Mas uma foram esses leitura de, sintomas. Fazendo uma leitura desses seus sintomas, ó, primeira coisa, seu território completamente ameaçado, território casa, pai, proteção, né? O meu porto seguro, então me sinto ameaçada. No estômago, isso me é indigesto, eu não quero engolir que o meu pai foi para o CTI e eu não consigo estar lá para poder cuidar dele, né? O Exatamente. tremor, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer isso, né? E a falta de ar vem justamente de por quê? Os relés cerebrais que são afetados na constelação do medo frontal são os relés que atingem a região da faringe. E aí, nesse momento do conflito ativo, o que a gente tem? A gente tem na verdade, uma ulceração na tentativa de aumentar o tamanho, né, do calibre da faringe, para que o ar passe com mais facilidade, para que a gente consiga ter mais oxigênio para poder conseguir lutar ou fugir daquela situação, né? Então vem muito ao encontro disso. E o outro relé, que é o relé da impotência, atinge o quê? Tireoide. E aí, o que acontece? Uma dilatação dos ductos da tireoide para jogar mais tiroxinas no organismo para justamente a gente ter condição de acelerar o metabolismo. Por isso que muitas vezes, muitas pessoas têm essa sensação de dor aqui na região do pescoço, aqui nessa Sim. região mais Aham. superior, relacionados à ansiedade. A nova medicina germânica explica nesse sentido, né, de que esses sintomas vêm em favor disso, né? Ana, Uhum. que sintomas você pega? Você já falou pra gente do CTI, já falou pra gente É. do diagnóstico. Tem O mais que mais outros você vê na pontos sua também, mas prática? tá. Tá, a parte da hospitalização, especialmente nesse período de final de ano que nós estamos, né? E aí eu trouxe até também uma referência do Viktor Frankl, que ele foi da logoterapia na psicologia, e ele esteve no campo de concentração. E ele coloca no livro Olha, dele que durante o período de Natal e de Ano Novo foi o período que mais houveram mortes no campo de concentração, mais do que qualquer outro momento. E aí ele explica, né? Ele traz um pouco a perspectiva dele, que era justamente pelo fato de que as pessoas estavam ali nutridas pela esperança, até o Natal, ele conta, né, que as pessoas nossa, falavam assim, até o Natal, até o Ano Novo, não vou estar mais aqui, a guerra já vai ter acabado. E aí esse desânimo, esse desapontamento e essa frustração de ver que a guerra não acabou, ela ainda está aqui, foi fatal
muitas pessoas no campo, né? E aí até o Martin Seligman, que também trouxe essa referência dele, ele vai falar que o otimismo, a esperança e a perseverança, eles são como para-choques para a ansiedade e outras doenças mentais. E ali essas pessoas, né, acabaram perdendo a esperança, perdendo o otimismo no final da guerra, de que as coisas iam ficar bem, que iam conseguir sair. E eu presenciei um pouco disso também. Nesse período de final de ano, muita ansiedade dos pacientes pela alta hospitalar, para estarem em casa com os familiares. Então, vivi um pouco disso também na minha experiência pessoal com a minha irmã, que também teve câncer. Cheguei a viajar, ela morava no Canadá justamente nesse período, e conseguimos que ela tivesse alta, e foi um momento de muita felicidade para a gente. Mas realmente é um momento que desencadeia muita ansiedade. Que dia que eu vou ter alta? Será que eu vou conseguir chegar, passar o Natal com a família? Será que eu vou conseguir passar o Natal em casa, o Ano Novo em casa, virada? Será que eu vou virar o ano? Vou estar aqui no hospital? Vou estar lá? Então, assim, foi algo que eu também presenciei na minha prática. E a gente vê isso mesmo, né? O distanciamento, né, familiar, né, o distanciamento das pessoas que são consideradas essenciais, né, para qualquer um de nós, né? Ele realmente causa esse sentimento de que eu me sinto impotente por não poder fazer nada para mudar esse quadro, para estar onde eu queria estar, né? Sim. E fora isso, muitas pessoas nesse período também podem desenvolver aumento da pressão arterial, porque a gente fala em sentimento de solidão, né? Solidão, a gente fala de coletor renal, de rins. Então as pessoas começam a reter mais água, começam a reter mais sódio, e aí comum que as pessoas, né? Como a gente vê no hospital, né? É comum que as pessoas tenham essa elevação de pressão arterial. Por isso que eu acho que é tão incrível esse conhecimento que as leis biológicas nos dão, né, Ana? Demais. Porque muitas vezes a gente não consegue, a pessoa não consegue falar, mas pelo sintoma que ela apresenta, a gente consegue chegar lá no fundinho, aonde que realmente está o problema, né? Aonde que o que realmente está mexendo com aquela pessoa. Obviamente que a gente não invade ninguém, né? Essa semana eu até estava conversando com uma paciente no nosso consultório, e ela está até aqui, já vi ela por aqui, que não, a gente não pode... a nossa vontade é, quando o paciente chega com um sintoma, a nossa vontade é assim, abrir a cabeça dele e ir lá, falar assim, ó, vamos colocar isso aqui no lugar de novo? É assim, você pode ficar livre, né? O seu sintoma, só queria te mostrar isso, agora você pode entender e pode voltar, né, a conviver sem esse sintoma. Mas não é assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de enxergar, né? O que eu acho mais incrível nessa questão da ansiedade é que, assim, as pessoas muitas vezes não têm consciência de onde que vem isso. De onde que vem esse medo? De onde que vem essa impotência? Né? Então, é preciso a gente buscar na história. Existem, sim, alguns medos, alguns gatilhos que são clássicos. Esse que você está contando aí, por exemplo, né? Uma notícia traumática de um diagnóstico, uma necessidade de ida para o CTI, uma hospitalização. Mas existem também as pessoas que são ansiosas e que não conseguem identificar qual é a fonte dessa ansiedade. Né? E aí, para essas pessoas, a gente tem que investigar um pouco mais. Que situação que você viveu, em que você se sentiu ameaçado, em que você viu um perigo vindo em sua direção e que você não pôde fazer nada, se sentiu de mãos atadas para poder lutar ou fugir contra esse perigo, né? E aí, às vezes pode estar até no transgeracional também essa resposta, né? Exatamente. Se a pessoa não consegue identificar, a gente vai para o intraútero. Se não está no intraútero, pode estar no transgeracional. Muito comum em pessoas que têm origem dos antepassados, famílias de guerra, né? Viveram acidentes automobilísticos, quando a gente vai pesquisar mais adiante, né, a gente acha lá na frente, porque as pessoas acham que muitas vezes enfrentar é esquecer,
E o pensamento sistêmico, ele fala exatamente o contrário, né? Que tudo aquilo que a gente exclui se faz representar de uma outra forma até que a gente consiga aprender a lição que a gente tem que aprender com aquilo, né? Então não é ignorando, nós não podemos ignorar as nossas emoções. Quando vem a ansiedade, é preciso que a gente treine a olhar, olha, o que você quer me ensinar? Para onde eu tenho que olhar? Fácil? Não. Desafiador, né, Ana? Com certeza. Márcia? Eu queria só retomar um pontinho que você colocou a respeito até da pressão arterial. Eu lembrei de um estudo que é de um francês já bem antigo, Henri Laborie, e ele foi falar dos estudos com os ratos. E aí eles colocavam os ratos com o choque, e aí quando esse rato lutava ou fugia, não encontrou lesão física. Quando esse ratinho estava com inibição da ação, que é esse sentimento da impotência, né? Eles tiveram pressão arterial elevada. Então, ilustrando bem da própria medicina germânica, o que ela já nos diz, né? E presente ali no experimento com ratos. Olha que incrível. Gente, tem muita coisa que a gente pode fazer, né, Ana? Eu fico doida quando eu começo. Quando tem muito estudo, a gente tem muita pega para poder fazer, né? Sim. Vou só voltar aqui um pouquinho nos comentários e já dou sequência. Tem uma pergunta. Pode colocar, Márcia. Não sei se eu vou Qual conseguir colocar ela aqui. Mas tá assim, por que o sintoma de mãos e pernas endurecem? Foto de duas perguntou. Joia. Acho que foi na hora que eu... desculpa, foi na hora que a gente estava falando dos sintomas da ansiedade. Físicos, no caso. Nesse caso, Andréia, um beijo para você, querida, e obrigada pela presença, viu? Nesse caso, como a gente tem uma paralisação de mãos e pernas, significa o quê? Essa situação, eu tenho tanto medo dessa situação e eu me sinto tão impotente diante dela que eu não posso agir. Essa situação é muito maior do que eu. Então, eu prefiro ficar parada, eu prefiro abaixar a cabeça, eu prefiro paralisar até que isso passe. Já vi um animal, olha a coisa que me vem na cabeça aqui, assim, claramente. 2 cachorros, quando se encontram na rua. Aquele que se sente muito menor e com mais medo do que o grande que vem na direção dele, o que ele faz? Ele corre? Muitas vezes não, porque ele sabe que ele não vai dar conta de correr, porque o outro é muito maior e mais forte do que ele. Então, normalmente, o que eles fazem? Paralisa. Fica quietinho, deixa o outro cheirar, deixa o perigo cheirar, deixa a presa ali, ó, ficar por trás, até que a presa desista dela e vá embora. Então, esse sentimento de paralisar é justamente isso. Esse perigo que vem em minha direção é grande demais. Eu não consigo lutar contra ele, eu não consigo fugir dele, então eu prefiro ficar parada. E para isso, suas pernas e suas mãos vão endurecer. Faz sentido? Agora, onde que está isso é que a gente precisa achar. Se é uma situação que você vivenciou, ou se é da gestação, ou se é do transgeracional. A Lili, minha amiga também está aqui, professora lá na Federal de São João del Rei. Um beijo, Lili. Ela coloca aqui, quando, Ana, você estava falando sobre a questão da ida para o bloco cirúrgico e da intervenção que você fez no dia anterior, a Lili está colocando aqui exatamente, né, o quanto isso mostra a importância de a gente fazer as intervenções com o paciente no pré-operatório. Né? A Lili, ela estuda exatamente bloco cirúrgico, né? Olha só, reforçando a necessidade de preparar o paciente e a família para a cirurgia. Né? Ai, concordo demais. Paulo é nosso aluno, ele teve com a mãe no CTI, né? E ele fala que ele se lembra exatamente de quando a mãe dele estava no CTI, né? De todos os... São coisas que ficam registradas, né, gente? São momentos que realmente são muito fortes, né?
Mas continua contando pra gente Tá. da sua experiência, Ana. Então vamos lá. Então, agora, então, o quarto fator que eu mais observo assim como um gatilho para ansiedade é o medo da recidiva da doença. E isso principalmente em pacientes oncológicos, em quadros oncológicos, que a gente vê muito esse temor. Então, assim, acompanhei muitos pacientes que estavam em remissão da doença, finalizaram um ciclo de químio, de rádio, estavam em remissão, mas ao mesmo tempo daquela alegria, daquele regozijo de estar sem câncer, ao mesmo tempo aquele temor, e se um dia voltar, e como que vai ser? Muito, mas muito medo mesmo, desse pavor, né, desse temor, desse medo, e não só do próprio paciente, como também dos familiares, né, daquele medo muito intenso, de uma ansiedade muito elevada, em que qualquer sinal no corpo pode ser o câncer, pode ter voltado. Aquele medo de ir no médico e ter uma notícia de que o câncer voltou. Então, também é algo que eu observei muito nesse momento de remissão, desse medo de uma recidiva da doença. E o quinto fator, né, seria o medo do agravamento de um sintoma ou de um quadro clínico. E isso eu já observo muito também no consultório, né? Como que às vezes o paciente... É o que mais chega para mim, eu acho que seria esse quinto fator na clínica. Que é o paciente vem com as mais diversas queixas de saúde, condições médicas diversas, mas com aquele medo de que vai piorar, o sintoma vai piorar, o que vai ser da minha vida dali para frente, como que vai ser esse quadro clínico piorando. E não tem aquele otimismo, é um olhar muito negativo para a própria condição de saúde, não consegue se ver saudável, não consegue imaginar uma possibilidade de saúde. Então, muita desesperança, às vezes, até pela forma com que aquilo foi conduzido pela equipe médica ou por algum outro profissional de saúde. Então, isso eu diria que na parte clínica, na parte do consultório, é o que eu mais vejo hoje. É o medo do agravamento de um sintoma ou de uma doença. E isso vem muito das experiências que as pessoas carregam, né, Ana? É o que você falou, às vezes são experiências vivenciadas até dentro do próprio tratamento. Mas é importante também que a gente olhe para a história dessa pessoa. Quantas pessoas ficaram doentes? Quantas pessoas que vieram antes dela ficaram doentes? Quem nessa família, nesse clã, faleceu por alguma doença e que essa pessoa teme tanto que aconteça o mesmo com ela? Porque muitas vezes ela está pautada numa experiência anterior, né? Ou outro olhar também que a gente pode dar, a serviço de que está essa desesperança? Porque muitas vezes essa desesperança é um padrão de lealdade. Eu realmente não quero viver, né? Para não levar o sofrimento dos meus antepassados adiante, eu paro aqui com isso. Isso é muito louco, mas muitas vezes a gente consegue identificar essa dinâmica de lealdade, Sim, né? muito. Bert Hellinger já dizia que nós somos muito mais leais do que livres, né? Outro dia eu contei, eu não sei se foi na live que eu contei aqui semana passada, ou se foi em algum stories meu, que eu contei de uma paciente que a gente atendeu no hospital esse semestre, em que ela havia sido excluída do pai, pelo pai, o pai não julgava que ela era filha dele, e essa filha, ele tinha várias filhas fora do casamento, e todas as filhas fora do casamento tinham a mesma doença do pai, que era o rim policístico. E ela não tinha essa doença. E aí, quando ela desenvolveu, e ela se sentia excluída pelo pai, primeiro porque o pai não a reconhecia, e segundo porque ela não tinha doença. E ela trouxe na fala dela que quando ela descobriu o diagnóstico, aí ele teve que aceitar que ela era filha dele e ela se sentiu filha dele.
Olha como é forte isso, né? Sim. Então, significa que ela criou essa... Provavelmente ter a doença para ela significa pertencer. E nós fazemos de tudo para pertencer ao sistema, né? Ao nosso sistema familiar. A gente faz de tudo para pertencer. Então, a doença, ela é uma das formas mais fortes de lealdade que a gente tem. Né? Então, inclusive a ansiedade. Nada foge a isso, né? Nada. E sobre isso, assim, é algo que eu observei muito no período que eu estava no hospital e que depois a psicossomática e a nova medicina germânica me trouxeram esse entendimento. Porque uma das coisas que eu mais presenciei no período do hospital era a pessoa assim, eu estou com esse diagnóstico, com essa idade, meu pai faleceu nessa idade com esse mesmo diagnóstico. Era alguma coisa que eu confesso que na época eu ficava assustada. Eu falava, mas que curioso isso, aquilo me intrigava muito, que eu falava, eu preciso entender, que é isso que explica, né? Era algo muito comum, assim, de todos os tipos de doenças que vocês imaginarem. Desde câncer a sífilis, várias patologias que eu acompanhei. Ai, meu pai também teve essa doença, minha mãe também teve, e na mesma idade também. Que aí depois, né, na psicossomática, a gente aprende a síndrome do aniversário duplo, né, que na medicina germânica também traz um pouco essa noção, que é, às vezes, na mesma idade, a mesma doença de alguém ali do sistema familiar, justamente, né, por todo esse sistema de lealdade, de pertencimento, essas lealdades invisíveis, né, do sistema. Por isso que a gente precisa ter um olhar para além do aparente, né? Não dá para a gente olhar para a doença, que hoje eu nem consigo chamar muito mais de doença, mas olhar para as respostas biológicas do nosso corpo, apenas como enxergando apenas a dinâmica do corpo físico, não é suficiente para a gente tratar a pessoa na sua integralidade, né? Realmente a gente precisa ter um olhar para além do aparente, né? Sim, tem que conseguir abstrair, né, e ver o simbolismo por trás da doença. Como diz o Christian Flecher, né, a doença como uma metáfora da própria vida. Né? Que é muito lindo quando ele fala isso, né? Nossa, você me falou e eu lembrei de uma outra frase maravilhosa dele, que é: nós não podemos fazer um diálogo de surdos com a doença, né? Eu até arrepio, assim, porque toca na alma da gente, né? Assim, não dá pra gente fazer diálogo de surdos com a doença. Márcia, passa o olho nos comentários, lê aí pra gente, por favor. Passo, sim. Só um instantinho aqui. A Andréia Lopes tá falando que a live tá maravilhosa. Tá mesmo, obrigada. Obrigada, Andréia. Recebeu uma notícia de lesão uterina, notícia não esclarecida por telefone, e aí ela fala que soube o que era ansiedade, que ela sofreu muito, mas que graças a Deus não era câncer. Como que tem sido dado essas notícias, né? Mesmo que não é assim, tem que ter esse cuidado, né? Com o momento do diagnóstico, mesmo para independente de como precisa de ter esse acolhimento nesse momento, é algo muito importante. Com certeza. Pessoal, tá fazendo sentido para vocês a live? Conta pra gente aí se tá fazendo sentido, se vocês estão se vendo nisso que a gente está falando aqui, né? Agora, é muito importante, né, Ana, porque eu não sei o que você observa na sua prática, mas nem todas as pessoas têm os mesmos sintomas, né, de ansiedade. E isso também é muito interessante quando a gente passa a olhar pela visão da nova medicina germânica, porque é uma pista incrível para a gente achar onde é que está o programante, né? Por exemplo, uma situação de que a pessoa apresenta dor no estômago. Eu tenho ansiedade e eu tenho muita dor no estômago quando eu fico ansiosa. Então, o que a gente deveria perguntar? O que você vivenciou, né? Que você teve medo daquilo que estava por vir, que estava vindo na sua direção e que você se sentiu extremamente impotente em não conseguir agir contra aquilo e que você sentiu muita raiva por estar passando por essa situação. Porque a dor no estômago vai me dizer de conflitos de raiva no território, né?
E normalmente, quando a gente vai, né, com essas perguntas, vai traduzindo isso para o paciente, normalmente as pessoas conseguem encontrar, um insight, né, né? o programa, ter um insight, É. né? Não são os mesmos sintomas, Não né? são. Eu sempre gosto de falar para os pacientes que nenhuma ansiedade é igual à outra. E por isso que o autoconhecimento ele é tão importante, para você conseguir Verdade. entender quais que são os meus sintomas e quais que são os gatilhos, talvez, para esses sintomas, qual que é a intensidade com que eles se manifestam. Então, tudo isso, a partir do autoconhecimento, a gente consegue dizer do sintoma que a gente está manifestando, né? Sem falar, toda ansiedade é assim, daquele jeito, daquele outro. Mas o que a minha ansiedade está sendo representada ali naquele momento, né? Como essa Eu acho diferenciação. interessante. Eu acho interessante vocês falarem isso e eu trago muito pra mim. Como Pode contar a sua ansiosa experiência, que Márcia. sou. Então, ano passado eu realmente tive o diagnóstico, né, de ansiedade. Comecei a fazer tratamento medicamentoso, porque só a terapia já não estava, digamos, dando conta, assim. Eu estava num estado de ansiedade, assim, muito patológico. E aí eu melhorei, graças a Deus, estou melhor. Mas aí eu passei por toda a experiência com meu pai. E hoje em dia, antes eu conseguia identificar muitos meus gatilhos. E o meu comportamento era muito típico das minhas crises. Então, eu já sabia quando eu ia ter uma crise de ansiedade pelo meu comportamento de um dia anterior. Então, eu já tinha ciência de como era. E eu já tinha, assim, controle total dos meus gatilhos, o que me dava crise de ansiedade. Eu conseguia identificar muito plenamente. E vocês falando disso, né, de ansiedades são diferentes, hoje eu vivencio uma ansiedade totalmente diferente da que eu tinha no ano passado. Eu não consigo identificar os meus gatilhos, assim, tá sendo um desafio para mim identificar os meus gatilhos, e são crises de ansiedade, assim, que só aparecem, assim, só acontecem. Eu não tenho um pré-aviso de que eu vou ficar ansiosa. Elas simplesmente acontecem, assim, e o meu comportamento é outro. Tem dias que eu tô completamente agitada porque eu tô ansiosa, então eu não consigo parar quieta, eu fico muito agitada. E tem dia que eu fico introspectiva, assim, ao máximo, que conversar é difícil. Às vezes eu converso, assim, o mínimo. E tem dia que eu já falo, nossa senhora, para horas. Então, assim, tá variando muito, tá inconstante. E antes era uma coisa totalmente programada. E hoje já tá essa oscilação, assim, de eu não conseguir nem identificar quais são os meus gatilhos, por exemplo. Então, a gente. E no seu corpo? Você tem. Ai, gente, vai fazendo atendimento ao vivo, né? E no corpo, você tem algum sintoma? Ou não? Antes, as minhas crises de ansiedade eram muito crises de choro. Eu chorava muito. E, assim, era uma coisa desesperadora de eu não ter controle, sabe? E hoje já é diferente. Hoje já o meu estômago dói muito. O meu estômago dói muito. O coração dispara. Eu transpiro muito também. Sabe? Fico muito suada. O coração dispara, acelera. E eu já não choro igual eu chorava nas minhas crises que eu tinha no início. Hoje em dia já são sintomas também diferentes. Não são os mesmos sintomas que eu tinha. E eu tenho muita dor muscular também, assim, ombro e pescoço. Parece que eu tô sempre tensa com alguma coisa. Sempre dói muito, principalmente meu pescoço. Esses sintomas, né? O estômago, a dor no estômago fala de raiva. Então a gente precisa buscar por algum desencadeante, mesmo que está inconsciente, de alguma situação que você sente raiva por se sentir impotente de não ter agido, né? E às vezes a dor que vem aqui na região da cervical e na região dos ombros, ela diz o quê? Ela diz sobre peso que você está carregando, né? Então eu sinto muita raiva por não ter conseguido lidar com essa situação, e isso ao mesmo tempo é um peso que eu carrego comigo nas minhas costas. Se a ansiedade vai e volta, é porque ainda não foi identificado qual o programante.
né? Porque aí, quando os sintomas vão e voltam, é porque a gente precisa entrar no programante. E muitas vezes, Márcia, por que você não consegue identificar? Provavelmente, os gatilhos, provavelmente, nesse momento que você vivenciou essa situação de raiva, que é provavelmente o programante, e ela é dolorosa, e por isso ela não é tão facilmente identificada assim, o nosso inconsciente, ele registra não só a situação, mas os cheiros, o clima, a comida que você comeu. Então, muitas coisas, são vários registros que o nosso consciente faz do momento em que a gente vive o programante. Então, provavelmente, você está sendo exposta a alguns desses trilhos do conflito, que a gente chama, e aí vem o desencadear da ansiedade. Entende? Entendi. Entendi. A gente, né, num atendimento, a gente pode fazer um acesso ao inconsciente para a gente descobrir onde é que está isso. Não é, Ana? O que você diria aí para a Márcia? Como eu estava falando, né? O autoconhecimento ele vai ser super importante. Às vezes, um olhar profissional vai poder ter esse distanciamento da situação e poder olhar e investigar isso junto com você, do que pode ter ali como a origem emocional dessa ansiedade, para que possa, a partir do autoconhecimento, do que for sendo identificado, ir trabalhando recursos, estratégias de enfrentamento, então, para que essa ansiedade consiga ter um impacto menor na sua vida, ou que a gente consiga diminuir a ansiedade, o nível de intensidade dela. Então, junto com o profissional, às vezes, tende a ser um caminho mais fácil para isso, né? Claro que a pessoa sozinha consegue também, é possível, mas sempre com um profissional acaba sendo mais fácil para poder ir seguindo esses trilhos do conflito, essas pistas que o corpo vai dando, né? Especialmente a partir das nossas sensações, para que a gente consiga ir adentrando cada vez mais para chegar aí nesse programante desse sintoma, em especial da ansiedade. É muito desafiador nós olharmos para as nossas próprias dores, né? A pessoa dificilmente consegue ir a fundo, porque o nosso cérebro só quer uma coisa: nos levar para perto de algo que nos faz bem e levar a gente para longe daquilo que nos faz mal, né? Então, é tudo para nos afastar da dor e nos dar alegria. Então, as nossas ações são todas baseadas nisso. Então, a gente construir esse capital emocional, Márcia, que você fala que construiu, né, no ano passado, para poder lidar com a ansiedade que você... É preciso realmente ter uma ajuda profissional, né? Porque... E aí, gente, que fique muito claro aqui, o acompanhamento, né, da visão da nova medicina germânica, ele é complementar. Ele jamais vai substituir o acompanhamento do psicólogo, do psiquiatra, né? Esses profissionais são extremamente importantes e recebem informação específica para ajudar, para lidar com esse tipo de transtorno. Então, é muito importante que as pessoas também não passem a diminuir o valor que o acompanhamento desses profissionais tem no tratamento, né? É isso mesmo. Ana, você tem mais alguma questão que você queira colocar relacionada à ansiedade? E aí teria os últimos 2 pontos que eu observo muito. Como a gente, né, está aí nesse período da pandemia, também ouvi muitos profissionais, né? Já não estou mais no hospital, mas muitos colegas de profissão de diversas áreas também, muitos psiquiatras, médicos, falando como que tem chegado muitas pessoas achando que estão com Covid ou tendo infarto, que é o clássico, mas é ansiedade, como que isso aumentou e como que, tendo certeza, porque às vezes os sintomas parecem com um infarto ou com algum sintoma de Covid ou com dificuldade para respirar, aí vai para o pronto-socorro, mas é ansiedade. E aí, nesse ponto, né, uma coisa assim que a psicossomática pontua muito para a gente é como que
Justamente pela ansiedade se parecer, às vezes, com muitos sintomas de doenças, há muito subdiagnóstico para pacientes com alguma condição clínica. Então, pacientes oncológicos, por exemplo, pacientes com dores crônicas, muitas das vezes é feita essa confusão do médico, às vezes, não ter clareza e acaba não encaminhando para outros profissionais, como um psiquiatra, um psicólogo, por atribuir aqueles sintomas à condição médica exclusivamente. Então, esses sintomas aqui é do quadro clínico, então descarta a possibilidade de ser uma ansiedade, ou então relativiza a ansiedade, como, isso aqui é normal desse momento e daqui a pouco passa. Né? Então, só que os estudos mostram assim, que mesmo às vezes com o tratamento em andamento, essa ansiedade ela não costuma às vezes reduzir. Então, são dados de saúde pública, né? Em todas as fases do adoecimento, a gente precisa de um suporte emocional, de um acompanhamento profissional, desde lá do diagnóstico, um pré-operatório, até remissão, né? Enfim, qualquer outra possibilidade que possa ter nesse caminho. É importante em todas elas a gente ter esse cuidado com as nossas emoções. E Com isso é certeza. algo que eu vejo muito também, assim, muitos pacientes com medo de doença, né, que eu ilustrei com o Covid, mas tem muito isso para várias outras doenças, inclusive pelo próprio sistema familiar. Tem gente, assim, não tem aquela doença, mas fica buscando, porque não, eu tenho que ter tal doença em algum momento da minha vida. Vejo isso muito com Alzheimer, por exemplo, né? Assim, a família toda tem Alzheimer. Um dia eu vou ter, já é aquele decreto, né? Já é aquela crença instaurada e que a pessoa fica ali, né, à mercê. Só esperando a manifestação, né? Então Só isso também esperando observa. E por fim, o que eu também vejo muito no consultório é o medo da ansiedade, o medo da crise da ansiedade, é o medo do medo. Então, isso também é algo que precisa ser cuidado, porque senão vai se retroalimentando e vai sempre intensificando. Porque um sintoma clássico da ansiedade é a evitação. Então, pegando, por exemplo, pacientes com dores crônicas, eles vão ter medo de fazer algum movimento porque pode causar dor. O que eles tendem a fazer? Evitar aquele movimento. Mas às vezes é um movimento seguro que ele pode fazer, que não vai causar nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de dano. E às vezes o paciente, já atendi pacientes assim no consultório, já melhorou o sintoma, já fez o tratamento com a fisioterapia, aquele sintoma já não tem mais daquela dor, mas vive com medo de fazer determinados movimentos, porque o cérebro registrou aquele movimento como algo perigoso. E a gente precisa de treinar o cérebro de novo para reconhecer que naquele movimento não tem perigo mais. Então, isso é um ponto muito importante também, eu acho. Construir novas trilhas neurais, né, Ana? Porque aquela trilha que está registrada é a trilha do medo, né? Então, tem que sair dessa trilha do medo. Como que a gente sai disso? Construindo novas trilhas neurais. É por isso que o Christian muito sabidamente falava que a única maneira da gente ressignificar é ressentir a dor. Não tem como a gente não trabalhar a ressignificação, né, daquele conflito se a gente não ressente a dor daquele conflito. Então, é preciso enfrentar o medo, enfrentar a dor. Né? Obviamente que agora no ambiente seguro, com um profissional te guiando nesse trajeto, nessa trajetória, mas quando a pessoa consegue ressentir a dor, quando ela consegue revisitar a situação, normalmente elas conseguem construir essas novas trilhas neurais com maior facilidade, né? E o Tony Robbins, não sei se você conhece esse autor também, né, da programação neurolinguística, ele fala muito também nessa construção de novas trilhas neurais que uma maneira fácil, uma maneira que a gente pode, não é fácil, que a gente pode começar a reconstrução a maneira como a gente usa o nosso vocabulário emocional. Né? Então, por exemplo, não, eu sou ansiosa. Não, eu não sou ansiosa, eu estou ansiosa. E será que realmente você está ansiosa
ou você está só um pouco agitada com a situação que te aconteceu hoje? Porque é muito diferente o peso das palavras, eles têm um peso direto na nossa mente, né? Não, hoje eu tô brava. Não, eu tô brava, ou eu estou só um pouco decepcionada com alguma situação. A gente É não muito sabe nomear, diferente. né, nem sensações, nem emoções. Isso é um trabalho clínico também a se fazer com os pacientes, né? Especialmente, é algo muito comum na clínica psicossomática, que a gente, né, tem muitos estudos mostrando, né, dessa dificuldade, às vezes, de nomear as próprias emoções, os próprios sentimentos. Então, é algo que a gente precisa de trabalhar, especialmente com os pacientes os pacientes com ansiedade. E você tocou num ponto que eu também considero muito importante, que às vezes a gente se cola, né, como identidade ali no nome de um diagnóstico, de um transtorno de ansiedade. E entender, é um processo também que eu estou ansioso, mas eu não sou ansioso, né? Você não é a sua ansiedade. E conseguir internalizar isso mesmo, né? Não só dizendo, mas conseguir internalizar isso também é muito potente para esse Com processo certeza. de mudança, né, do impacto da ansiedade na vida de uma pessoa. Joia, muito legal. Vamos aos comentários aí, Márcia? Vamos sim. Tem um comentário aqui da Nayara falando que é incrível como são variados os sintomas. E ela contando uma experiência dela, e ela falou, né, que a relação com a minha mãe é complicada. E que nesse momento de final de ano, que a nossa convivência fica mais intensa, que ela chegou a gripar e não conseguiu viajar. Mas que ela já estava, né, com crises ansiosas e nervosa também. Olha o medo do que está por vir, né? Já preocupada com que ia chegar lá, ia haver discussões, ia haver brigas, e aí, olha só, olha como que é interessante, né? Porque atinge qual relé? Faringe, né? A fase de cura, na fase ativa tem ulceração, na fase de cura tem o quê? Inflamação. Ó a faringite aí, por que que vem, né? Nada é um acaso, gente. Tudo tem um sentido biológico, né? Então, assim, eu acho que o que fica é isso, né? A ansiedade, ela também está a serviço de algo, né? A gente fica mais alerta para quê? Para a gente tentar lutar ou fugir daquele medo que está por vir, que está vindo em minha direção e que eu me sinto impotente. Então, por isso que vem os sintomas, né? Só que é preciso, quando isso é constante, né? A gente sai da nossa normotonia e a gente assume uma simpaticotonia duradoura. O que é uma simpaticotonia duradoura? A gente está em estado de alerta o tempo todo. Em estado de alerta o tempo todo, nós estressamos o nosso corpo, nós inflamamos muito mais o nosso corpo. E aí não há nada que aguente, né? Não há nada que aguente um corpo 100% o tempo todo na simpaticotonia, né? Esgota, leva ao esgotamento não só físico, mas como também mental, né? Nós temos uma pergunta do Gabriel. Além do acompanhamento profissional, o que fazer durante uma crise de ansiedade? Vou deixar para você, Ana. Gostei da pergunta. Então vamos lá, tem vários caminhos, né? Várias etapas que a gente pode fazer com um paciente que está no momento de crise, várias instruções. Uma delas é a técnica de respiração, que é uma das mais efetivas para um paciente que está no momento de crise de ansiedade, porque a gente tende a respirar de uma forma mais curta e superficial quando a gente está ansioso. E a gente precisa, especialmente, a expiração ser mais prolongada. Então, geralmente a gente expira o dobro do tempo da inspiração. Então, inspira 3, expira em 6, inspira em 3. E fazer isso não é fazer uma vez e pronto, né? O ideal é que você consiga praticar isso por pelo menos 3 minutos durante ali o momento da crise, né? Outra orientação muito recomendada, assim,
é que o paciente descreva tudo que está ao seu redor do mundo externo. Porque nesse momento a gente precisa de tirar o foco do interno e colocar o foco no externo. Então a gente começar a descrever sensações, a gente começar a descrever se tem algum objeto, por exemplo, um quadro, descrever as cores, a textura, se tem sons, você descrever esses sons, porque tudo isso ajuda a tirar o foco. E a crise de ansiedade, ela normalmente dura pouco tempo, apesar dela ser muito desconfortável, né? O máximo de tempo que eu já vi psiquiatras comentando é em torno de 20 minutos, mesmo que às vezes os sintomas desagradáveis possam até permanecer. Então, é não tentar também controlar essa ansiedade, porque essa tentativa de controle vai acabar por intensificar a ansiedade. Então, aceitar essa ansiedade. Outra recomendação é se distanciar, né? É muito recomendado isso pelo próprio Mindfulness, que é a gente olhar para a experiência da ansiedade com neutralidade, com um olhar de observador. Então, olha, agora eu estou ansioso, agora está acontecendo isso, como um narrador, né? Como se você estivesse narrando tudo que está se passando ali, mas tirando essa perspectiva mais pessoal, colocando aquilo como um observador mesmo, que está ali narrando o que está se passando. E tudo isso são tentativas de ajudar esse paciente a se conectar com o momento presente, porque a ansiedade, ela é essa desconexão com o momento presente, né? Tá lá no futuro ou está numa experiência do passado, de algo de ruim que aconteceu, e a gente fica tentando prever todas as possibilidades para que aquela experiência ali do passado não aconteça, não se repita novamente. Mas são tentativas de ilusão, da nossa ilusão de tentar ter controle em algo que a gente não tem esse controle. E ver, né, ressignificar mesmo essa ansiedade, de ali não sentir raiva, não brigar com a própria ansiedade, né? Por mais difícil e desafiador que isso possa parecer e possa de fato ser. Porque a melhora do sintoma com a ansiedade está num lugar de paz com a ansiedade. E reconhecendo que ela está ali para te proteger, ela está ali como um alerta. Então, tudo isso são caminhos que a gente pode ter no momento ali de crise, de ansiedade. Muito interessante, Ana. A minha psicóloga, quando eu tratei esse tema também na psicoterapia, ela me ensinou um exercício de validação dos pensamentos. E aí ela me ensinou a criar uma figura mesmo dentro do meu pensamento. Cada vez que viesse um pensamento que me levasse à ansiedade ou um pensamento muito negativo, ela me ensinou a dar um nome para esses pensamentos, a personificar mesmo. Então, o meu, eu dei o nome de Murrinha. Então, toda vez que vinha aquilo, eu falei assim, ô Murrinha, já vem você de novo? Eu tô aqui. Aí eu fazia exatamente isso. Ó, eu estou na minha casa. Às vezes eu deitava, na hora de eu dormir, eu começava a pensar um monte de coisa e não conseguia dormir. Ficava alerta, falei, gente, olha as coisas que eu tô pensando, não tem noção. Aí eu comecei a fazer isso. Aí vinha, ó, Murrinha, você vem com esse pensamento, mas eu tô na minha casa, eu estou nesse lugar, tá acontecendo isso, e é incrível como funciona. Parece algo bobo, mas é algo extremamente valioso. A gente personificar os nossos pensamentos e dialogar com eles. Dialogar com eles, né? Porque aí a gente começa a perceber, no começo isso fica meio louco assim, e depois você começa a perceber que eles vão sumindo. É muito impressionante quando você começa a dar voz a eles e a personificar, como isso vai diminuindo a intensidade, sabe? Porque justamente aquilo ganha uma importância menor. O seu cérebro já sabe que aquilo ali não vai funcionar mais com você. É interessante isso, porque nós temos mais de 60 mil pensamentos por dia, mas apenas uma pequena parcela que realmente impacta, né, o nosso dia. Então, pensamento de ansiedade. De 60 mil pensamentos, são alguns pensamentos que vão
trazer esse impacto negativo para a gente. E a gente conseguir, a gente não tem como monitorar 60 mil pensamentos, mas a gente consegue dialogar com esses pensamentos que estão ali frequentes e a gente também fazer avaliação de probabilidade, assim, isso que eu estou pensando, né? Isso realmente é perigoso? Qual a porcentagem de eu estar prevendo certo, disso de fato vir a acontecer? Então, a gente ir de encontro, né, a esses pensamentos, dialogando com eles, dando voz a eles, como você bem colocou, para que assim a gente consiga estabelecer uma nova relação com a ansiedade, porque todo mundo tem a ansiedade em maior ou menor grau, mas é importante a gente conseguir desenvolver uma nova relação com a ansiedade. Isso é um caminho possível. Isso. Né? Olhar para esse sintoma e aprender com o que ele tem a nos ensinar, né? Eu acho que é isso, assim, o que fica de mais importante é isso, né? A gente aprender com que esse sintoma comportamental e físico tem a nos ensinar, né? Isso. E Ana, você grupos terapêuticos específicos, não é isso? Isso Fala um mesmo. pouquinho desse seu trabalho, para as pessoas se interessarem, podem procurar a Ana depois. Sim. A ideia de montar esse grupo surgiu muito da minha experiência no consultório, que eu estava observando níveis muito elevados de ansiedade para mais diversas patologias, né? E aí eu, como uma estratégia de trabalho para esses pacientes terem ali um grupo terapêutico, que é um grupo, não é um grupo de psicoterapia, é um grupo de psicoeducação, para as pessoas poderem ter mais autoconhecimento a partir dos sintomas da ansiedade, explicando um pouco do que é ansiedade, com algumas tarefas, algo bem teórico e prático e vivencial, com práticas de meditação, de mindfulness, de respiração, para que essa pessoa consiga desenvolver novos recursos, novas habilidades, para que ela consiga lidar com a ansiedade de uma forma mais funcional. Porque me preocupa muito a questão da ansiedade quando a gente vê muitos estudos mostrando o impacto da ansiedade, por exemplo, no curso de uma doença, como que ela pode impactar negativamente, como que ela pode impactar na qualidade de vida, prejudicando essa qualidade de vida. Então, como um caminho para que esses pacientes consigam ir se autorregulando, se autoconhecendo e tendo uma possibilidade de melhora, e provavelmente devo abrir novas vagas no início do ano que vem para o grupo. Então, fiquem de olho aí, gente. Encaminha a live para quem as pessoas talvez, né, que vocês conheçam, que possam se interessar pelo tema, né, e que talvez não tiveram oportunidade de assistir agora. Você que está assistindo depois, fica aí o convite para visitar o Instagram da Ana, para conhecer o trabalho dela, né? Porque pode fazer sentido para você. E eu quero aproveitar, Ana, para já trazer uma novidade aqui. Pode falar, Márcia? Não, eu só ia falar que o @ da Ana tá marcado nas nossas publicações para ficar mais fácil também para encontrar, mas pode falar. Obrigada. Joia. E eu quero deixar aqui, gente, já um anúncio do nosso projeto, da novidade que já está pronta aí, né? A gente já vai abrir a agenda para atendimentos a partir do mês de janeiro. Então, o link já está na bio, vocês podem clicar na nossa bio. Tem lá o link, são 2 modalidades de atendimento. A primeira é o atendimento individual, em que, né, a gente vai atender as pessoas individualmente, e o outro são grupos temáticos. Então, o primeiro grupo temático vai ser sobre pessoas com sintomas gastrointestinais. Então, qualquer pessoa que tenha sintomas gastrointestinais, que queiram entender esse sintoma à luz da nova medicina germânica, basta se inscrever lá no grupo, né? Tem um pequeno formulário para vocês preencherem, que nossa equipe vai entrar em contato e nós já vamos começando que vem decolando já. Nós queremos formar um clã de pessoas que sabem dar voz ao seu corpo e que nos ajudem a dar voz ao corpo pelo mundo. Essa é a nossa meta. Então já está lá no link da nossa bio. Quem quiser, quem se interessar, só ir lá clicar e preencher os formulários, tá bem? E eu queria aqui tirar Né, Ana? Ajuda a gente a divulgar, com certeza, por favor. Contem comigo, pode deixar.
Nós vamos revezar entre atendimentos individuais e grupos. Então, uma semana a gente vai ter atendimento individual, uma semana a gente vai ter grupo, né? A ideia dos grupos é justamente para a gente conseguir escalonar o número de pessoas que a gente consegue atender, né? Porque no atendimento individual, realmente são atendimentos de 1 hora e 10, então a gente não conseguiria atender o número de pessoas que a gente deseja, né? E vamos tirar um print, gente, pra gente. Vamos sim. Faz aí, Márcia, pra gente? Faço. Podemos ir, então? Aí. Pode. Foi! Joia. Ana, eu quero te agradecer. Eu achei ótima essa conexão nossa. Eu já esperava que ela realmente fosse ser boa, porque a gente tem um feeling, né? Nas conversas a gente sente muitas isso. coisas em comum, né? Muitas coisas em comum. Então, eu quero te agradecer pela presença, pelo seu pronto aceite em estar aqui conosco. E que a gente continue fazendo coisas boas juntos aí, em prol de dar voz ao corpo pelo mundo, né? Muito obrigada, foi uma alegria imensa participar. Mais uma vez eu agradeço pelo convite. Então foi um prazer imenso. Muito obrigada. Fiquei muito honrada, muito lisonjeada com o convite. Muito obrigada mesmo. Joia. Pode falar, Márcia. Foi ótimo, Cris. Foi ótimo, Ana. A gente agradece. Obrigada. Eu, como espectador e participante aqui também. Foi muito bom, muito esclarecedor. E as relações que foram feitas, né, foram, assim, sensacionais. Com certeza me ajudaram a entender um pouco mais de tudo que eu tô sentindo. E eu quero aprender mais para dar a voz ao corpo. Com certeza. Isso mesmo. Estamos juntos Ótimo. nesse projeto. Ficamos felizes, gente, né, de saber. Agradeço a cada pessoa que esteve aqui. Muito obrigada pela presença, pela audiência, né? Num domingo, véspera de Natal, né? Vocês estão aqui conosco e vocês são o propósito disso tudo acontecer, né? Para quem se interessar em emitir certificado da live, a gente vai deixar o link, já está disponível na nossa bio. Nós vamos deixar o link lá por até 30 minutos após o término da live, tá? Então vai acabar a live, a gente vai colocar a live agora no nosso feed. Se você que esteve com a gente até aqui, vai lá e comenta algo sobre a live, o que você aprendeu, para que a gente possa subir ainda mais essa live, mesmo depois que ela termine. E se vocês quiserem um certificado, só ir lá e preencher que a gente envia rapidamente para vocês, tá bom? Isso mesmo. Muito Mais obrigada uma vez, a todos, obrigada, então. Márcia, obrigada, Cris, e obrigada a todo mundo que ficou aí até o final. Beijo, gente. Foi Feliz ótimo. Natal. Esse ano, acho que a gente não tem live mais do projeto, mas ano que vem nós vamos decolar. A gente volta com tudo. Tamo junto, gente. É só o começo. Tchau, tchau. Beijo. Beijo todo mundo.